Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em função aí do exercício colocado aí no SEI, na plataforma SEI, para vocês responderem, vou fazer esse vídeo aqui para tentar ajudar no processo aí de entendimento aí do conteúdo, tá? Para isso ficar mais fácil, para a gente poder ter mais sucesso aí na questão da resolução dos exercícios. Então a gente tinha parado aí nessa aula aí sobre corrosão do concreto, tá? E aí a gente estava falando sobre as principais tipos de corrosão. A gente falou sobre corrosão por sulfato e a gente pôde entrar para entender a corrosão por carbonatação. E ainda falta a gente falar sobre corrosão por cloretos. E como eu disse, aí na frente a gente vai falar também sobre corrosão por reação ao agregado também, tá? A gente falou sobre lixiviação, para vocês entenderem o conceito de eflorescência, lixiviação, tá? E a gente falou também nessa aula, só para recordar, da formação da efrindita, no caso dos sulfatos, né, da talmacita, mas principalmente, né, a gente ficou falando da efrindita, que ela se dá em função principalmente do constituinte do clinker, que é o C3A, né? Então o problema maior da questão da corrosão por sulfatação está vinculado a esse elemento aí do clinker, o C3A, tá bom? Agora nós vamos falar sobre corrosão por carbonatação, que é onde a gente tinha parado a nossa última aula, tá? Corrosão por carbonatação. E em relação a ela está com a condição de concreto armado, principalmente porque ela vai atacar a armadura também. E a gente sabe que na armadura a corrosão por carbonatação ela é generalizada. Então a gente vai ter uma perda considerada da seção do aço, né, dos vergalhões. Isso aí pode levar ao colapso da estrutura, tá? E a gente sabe que no Brasil o sistema estrutural preponderante é o concreto armado, tá? Então ele é muito importante para a gente na nossa vida de atuação como engenheiro civil, tá bom? O problema da carbonatação é que ela faz o que? Ela reduz a alcalinidade do concreto, tá? Então o que acontece? Há uma penetração de água, essa água é uma água ácida, ela vai acontecer o que? Ela vai dissolver os compostos hidratados do cimento, que você vai ter a presença da água, vai dissolver o cálcio, e aí você tem o hidróxido de cálcio e a presença do dióxido de carbono, né? E aí você acaba tendo esse elemento ácido lá dentro, dissolvendo o concreto e reduzindo o pH dele, tá? E aí vai formar esses carbonatos, que é problema para as estruturas de concreto. Então olha só, essa água entra no concreto pelo fato dele ser poroso, tá? Então o CO2 penetra na estrutura de concreto pelos poros e acontece a reação desse CO2 com hidróxido de cálcio, que é essa água proveniente da lixiviação. Então essa ação da água com CO2, esse hidróxido de cálcio com CO2, que eu vou ter o problema da carbonatação. Ele que diretamente vai fazer com que ocorra essa corrosão. O processo se dá da seguinte forma: a água entra nos poros do concreto pelas fissuras, forma-se essa fina camada de água aqui. Isso aqui é um poro de concreto. Então, imagina isso aqui, uma peça de concreto, e aqui a gente está exagerando o tamanho do poro, né? Então você tem a entrada da água, pode ser através de uma fissura, pode ser, né, percolando através dos poros mesmo. Quando você entra lá dentro do concreto, essa água fica formando uma película aqui na borda desse poro, né? Essa água dissolve o Ca, o cálcio, formando hidróxido de cálcio, certo?
esse CO2, o hidróxido de cálcio, entra no poro pelas fissuras também, assim como a água entrou e formou essa película. O CO2 entrando no poro vai reagir com a água dissolvida e vai formar carbonato de cálcio, tá? O ácido carbônico, perdão, vai formar o ácido carbônico, H2CO3, e ele vai reagir também com o hidróxido de cálcio, formando o carbonato de cálcio. Aí sim, são os calcários, né? O CaCO3. Aí deste modo vai começar a ter a formação desse carbonato, que vai fazer a diminuição da resistência do concreto. Com o consumo do cálcio, obviamente que eu tenho a perda do pH, o pH vai decaindo, então vai chegar ao ponto de que a gente sabe que no momento que você não tem mais um pH adequado alcalino, a gente vai deixar as barras de aço desprotegidas, sem a camada passivante. Então é onde eu tenho, provavelmente ali já vai iniciar o processo de corrosão das armaduras de aço, tá? Então olha só, a carbonatação se dá pelo seguinte: você tem um concreto não atacado inicialmente, mas você tem a água carbônica, que é a água proveniente de chuvas, por exemplo, acúmulo, né, em poças de laje, algum vazamento. E aí eu tenho também o CO2 na atmosfera aqui, ó, que também penetra. Então ele vai adentrando no concreto e tem de chegar à armadura. No momento que ele chega na armadura, essa água ácida, ela vai diminuir o pH nesse processo e vai deixar exposta a armadura à corrosão, tá? Ela, no momento que ela inicia o processo corrosivo, ela tende a expandir e, obviamente, ela quebra todo o concreto, ela fissura todo esse concreto de dentro para fora, tá? A principal consequência é a queda do pH, né, da solução dos poros, principalmente, tendo como efeito a frente de carbonatação e do início de carbonatação, início da corrosão. Então, o que é essa frente de carbonatação? Essa frente de carbonatação é esse processo aqui, esse avanço dessa água ácida, né? Esse ácido pelo concreto. Isso aqui, conforme vai penetrando no concreto, na camada de concreto, vai diminuindo o pH. Então, isso aqui que a gente chama de frente de carbonatação. Isso aqui é possível medir. Em função de que ele vai se avançando, é possível medir. Essa frente de carbonatação é geralmente uma zona muito estreita que separa dois lados, uma com valores de pH alto e outra com valores de pH baixo, tá? Então olha só, eu tenho o anidrido carbônico penetrando, né? Isso aqui até onde ele vai é onde é a minha frente de carbonatação, onde eu tenho a presença desse ácido carbônico. Então eu tenho essa camada aí com pH bem reduzido, né? Então olha só, aonde tem esse anidrido carbônico, a região carbonatada, o pH está em torno aí, aproximadamente de 8,3, e enquanto que na região não carbonatada o concreto ainda está saudável, o pH está acima de 12,5, né? No momento que chegou na armadura, eu perco a camada protetora, que é a camada de passivação. Então eu tenho, obviamente, o início do processo corrosivo também na armadura. Como que a gente consegue saber disso? A gente consegue saber disso através de ensaios, tá? E a gente usa, por exemplo, o indicador de pH, que é a fenolftaleína ou então a timolftaleína, tá? Ele é um indicador ácido base sintético e ele fica rosa em meio básico. Então, aonde ele tem uma alcalinidade maior, ele fica rosa. E ele vai ficar incolor em meio ácido. Então, aonde eu tenho a região carbonatada, ele vai se apresentar na coloração, sem coloração, ele vai ficar incolor. Então, esses indicadores ácido-base são substâncias naturais ou sintéticas que têm propriedades de mudarem de cor em função do pH do meio, né? São os mesmos, o mesmo material que é usado, por exemplo, nos testes de gravidez, tá? A timolftaleína também é um indicador de pH, e a temperatura ambiente ela se apresenta como um sólido branco, mas ela tem intervalos
de viragem de cor no pH aí na faixa de 9,3 a 10,5 pH, tá? A timoftalina vai ter uma coloração já mais para roxa, tá? Enquanto que a fenolftaleína é mais um vermelho carmim, um rosa, tá? Então, olha só, com a carbonatação você tem a redução do pH inicial do concreto de entre 11, que deveria estar entre 11 e 13,5. Então eu vou ter essa reação do dióxido de carbono com a reação com os hidróxidos de cálcio, sódio e potássio, vai formar esses carbonatos que diminuem o pH do concreto, tá? E para fazer o ensaio, a gente vai ver mais à frente como que é feito o ensaio, dá para se reduzir, dá para se fazer um teste com esse indicador, com essa proporção aí, por exemplo, a fenolftaleína, somente 1 grama dela, mais 49 gramas de álcool e mais 50 gramas de água. E aí você borrifa esse material na superfície que você quer fazer essa detecção e você consegue descobrir qual parte que tem ainda o pH elevado e qual parte que tem o pH decaído, correto? A mesma coisa acontece com a timoftalina. Essa solução de fenolftaleína tem um vermelho, como eu disse, escuro, né? Um vermelho escuro, um rosa, um vermelho carmim, e ela apresenta essa mudança na coloração nessa faixa aí de 8,3 para baixo. Então a gente sabe que, por exemplo, se a gente usa, por exemplo, a fenolftaleína, se o material estudado apresentou coloração, ele está acima do 8,3. Se está incolor, ele está abaixo do 8,3, mais ou menos varia entre 8,3 e 10. Então a gente já sabe que o concreto já não está numa condição saudável, né? Então é preciso tomar certos cuidados e a gente consegue também já observar que obviamente iniciou o processo de corrosão da armadura se essa frente de carbonatação chegou na armadura, tá? Como que é o ensaio? Pode-se fazer uma abertura no concreto, até expor a armadura, e limpa com a superfície, o substrato, e aplica essa fenolftaleína através de um borrifador. E aí, digamos assim, pedido que se aguarde aí em torno de 15 minutos para se fazer uma leitura mais eficaz, tá? E na superfície do concreto, com um paquímetro mesmo, uma régua, né? Um paquímetro é mais ideal para ter maior precisão. Você consegue medir o quanto que esse processo já interviu na estrutura. A timoftalina tem tonalidade azul escuro, como a gente falou antes, né? Mais para um roxo, contato com os álcalis do concreto, e a variação do pH vai estar entre 10 e 9,2 aí. Aqui uma demonstração do ensaio que é usado uma máquina com esse perfil, né? Você pode também fazer a retirada da amostra e através desse ensaio, da retirada do corpo de prova, a gente consegue fazer a análise do corpo de prova, se ele tem esse pH aí elevado ou não. Deu um probleminha aí no ensaio, vamos terminar de ver aqui, ó. Passar mais para frente.
Então, pessoal, essa medida que ele está fazendo aí, ele está medindo o que? A frente de carbonatação. Então, onde está incolor aí é onde o ácido entrou e aonde você pode ver pela falta de coloração aí, né, onde ficou incolor, que obviamente aí está com pH abaixo daqueles 8,3. Então aí ele já perdeu a capacidade dele da elevada alcalinidade. Então esse concreto já está com perda de qualidade nessa borda aí, ele já está carbonatado. Pro fundo ali, você pode ver que ele tá a coloração rosada, então ali o pH ainda é elevado, né? Então ali para trás o concreto ainda está saudável. Essa medida aí é a frente de carbonatação. Então, por exemplo, se é o suficiente para chegar na armadura, a gente já sabe que a armadura pode estar corroída ou não, tá bom? Isso aí é um ensaio simples, tem outros ensaios também que pode ser feito, a gente vai ver isso depois, tá? Tem uma questão do ensaio acelerado, que a gente pode fazer numa estufa, por exemplo, onde você faz a injeção de carbono, né, de óxido de carbono, e você vai fazendo a avaliação dos corpos de prova em relação à passagem dos dias, né? Então você vai depender de uma câmara ali, tipo uma estufa, para poder fazer esse ensaio, tá? Então o processo de despassivação da armadura está vinculado com a carbonatação também. Se você tem uma fissura, o potencial de entrada é maior, né? Então você tem aí a entrada desse CO2 dentro do concreto e o concreto vai perdendo essa capacidade dele, né, de ter essa elevada alcalinidade. Ele vai ficando mais fraco, mecanicamente falando, e vai ficando mais aberto a patologias. Então, no momento que chegou na armadura, eu tenho a quebra da camada passivante, e aí instala-se o processo de corrosão, tá bom? Esse processo, ele, quando chega numa fissura, ele é porta de entrada, mais fácil para a entrada da corrosão. Então, por exemplo, nessas setas aqui é onde eu tenho uma fissura no concreto, onde fica mais fácil a penetração do gás, né, do dióxido de carbono, tá? Então, fica bem mais fácil de acontecer essa despassivação por um processo onde se tem uma fissura. Outra condição é avaliar no próprio local, por exemplo, fazer uma quebra, um ensaio mais simples, né? Um ensaio destrutivo também, só que aqui você chegou na armadura para verificar a condição dela. Então aqui, por exemplo, quebrou-se a quina de um pilar, por exemplo, e chegou na armadura e borrifou aqui a fenolftaleína. Então veja que é onde eu tenho uma fissura, onde chegou no aço, né? Então aqui onde está o aço já está o processo corrosivo instalado, enquanto que aqui esse ponto roxo ele ainda está preservado a elevada alcalinidade. Então esse ensaio é simples, mas ele é bem direto, ele é bem interessante para demonstrar essa capacidade do material em relação à carbonatação, tá? Meta e Monteiro, em 2008, disse que quando o pH do concreto passa a ser menor que 11,5, a película passivadora é destruída, que propicia o início da corrosão. É tudo aquilo que a gente vem falando. Você já tem uma fissura, uma porta de entrada, às vezes a frente de carbonatação já atingiu um ponto da armadura. Ela não precisa vir, de repente, como uma linha direta até o aço. Ele pode vir através mais facilitado por uma fissura. E aí, corrosão da armadura generalizada, né? Eu quebro a camada passivante no momento que só dois consegue atingir o aço aí, junto a barra de aço, e aí tem um processo de despassivação e corrosão do concreto. Com a despassivação da armadura, um processo corrosivo deve ser estabelecido, sendo visualizadas as seguintes anomalias: a corrosão, mancha de oxidação, lixiviação dos produtos de corrosão, principalmente por CO2, que é a frente de carbonatação, pode ser também por íons cloretos. E a desgregação, fissura e desplacamento, exposição da armadura, perda de seção e da aderência. Então o CO2, principalmente, ele faz a dissolução do filme protetor, que é a camada protetora, que é a película passivante, e os íons cloretos, quebra localizada no filme protetor também. Então são materiais que fazem
essa destruição dessa proteção das barras de aço. Tá? Quais são os principais fatores que influenciam na carbonatação? Então, em relação está CO2 na atmosfera, e umidade relativa do ambiente e a temperatura. Em relação ao concreto, é a relação água-cimento, quanto maior, mais poroso ele é. A falta de cura pode produzir fissuras, provavelmente vai produzir fissuras, que vai ser porta de entrada também desses agentes. E o tipo de cimento. Se você usa o tipo de cimento errado ou adição de forma equivocada, também você vai ter problema com esse concreto. E a velocidade da carbonatação está associada à porosidade, à umidade e à temperatura, aquilo que a gente falou anteriormente. Quanto mais esses fatores estiverem evidenciados, maior vai ser a proporção da carbonatação. Por exemplo, no concreto seco não tem como o CO2 reagir. Você não tem água, então você não produz o ácido carbônico, né? No concreto saturado, a penetração é muito lenta. Você não tem aquela película na borda do poro, você não tem essa formação da formação desse anidrido carbônico. Ela é 10 elevada à quarta vez mais lenta do que no ar. Agora, com os poros parcialmente cheios, 58% é quando se dá a maior velocidade dessa carbonatação, onde você tem ela potencializada. Tá bom, pessoal? Sobre carbonatação é isso aí que eu tinha para falar para vocês. A próxima aulinha aqui a gente fala sobre fluoretos. Obrigado para vocês e boa noite.